Então, quando começa o século XX, começam a acontecer fenômenos muito interessantes, principalmente aí, pessoal, principalmente depois da invenção do nosso querido avião. A invenção do avião, ela vai ser um salto tecnológico para a humanidade que não tem precedentes na história e também um salto na questão de avistamentos, né? Na questão de avistamentos. Então, vamos dizer assim, o primeiro grande caso da história, tá? São dois casos que aconteceram no mesmo ano. Então vamos lá. Dois casos que aconteceram no mesmo ano. Um deles é o famoso caso do Kenneth Arnold. Kenneth Arnold, em 24 de junho de 1947, disse que tinha visto um objeto que brilhava, né, um objeto brilhante, quando ele estava voando perto do Monte Rainier, tá? E ele estimou que o objeto estava a, no mínimo, 1932 km por hora. E essa foi a primeira vez, pós-Segunda Guerra Mundial, que um objeto desse foi identificado nos Estados Unidos. Muita gente acredita a este fato que aconteceu em 24 de junho de 1947 do Kenneth Arnold como sendo o início da ufologia na era moderna. Muita gente diz que esse teria sido o início da ufologia na era moderna. Beleza? 24 de junho de 1947. Quando o Kenneth Arnold ele fala com a inteligência americana, ele mostra isso aqui para eles, ó. Ele mostra ele faz, né, esse desenho aqui para o pessoal da inteligência. Mandei para você, Cris. Ele vai fazer este desenho aí, ó. Estão vendo o desenho? Coloca aí na tela. Muita gente diz, né, que foi o Kenneth Arnold o primeiro cara a falar sobre disco voador, mas como nós já vimos, não foi, né? Antes, lá em 1870 e tudo mais, eles falaram disso aí, tá? Então, o Kenneth Arnold ele colocou, isso aí é o relato dele para o serviço secreto, tá? E vocês estão vendo o desenho? Dá um zoom aqui nesse desenho aqui dele. Quando pediram para o Kenneth Arnold desenhar o que ele estava vendo, ele desenhou isso aí, ó. Foi esse negocinho que ele desenhou. O que será que é isso, cara? Muito bem. Os Estados Unidos, desde muitos e muitos anos, faz o quê? Faz experimentos com naves, né? Criam naves experimentais. Então, o B-2, o SR-71, essas naves, tá? Essas aeronaves, todas elas já passaram por isso, tá? Já passaram por essa ideia de serem um tipo de nave alienígena, tá bom? Porém, olha o tipo de avião que existia naquela época sendo testado pela Força Aérea Americana. Coloca aí a foto que eu mandei para você agora. Olha aí. Será que o Kenneth Arnold não viu, não foi esse aviãozinho aí? Será que não foi esse o aviãozinho que o Kenneth Arnold viu? E aí? Então, é dito, né, que ele criou esta palavra, né, chamada de Flying Saucers, discos voadores, lembrando que ele falou do objeto que estava ali no Monte Rainier, voando, né, do Monte Rainier ao Monte Adams, né, e
depois de algum tempo, né, isso aí começa a ficar. Esse avião aí, ele é chamado de V-173 Flying Pancake, tá? Esse é um avião. Esse é o nome do avião, V-173 Flying Pancake. Ele foi idealizado pela NACA. Alguém sabe o que é NACA? NACA, para quem não sabe, é a antecessora da NASA, tá? É a antecessora da NASA. E foi um avião que foi comprado pela Marinha Americana, tá? Será que ele não viu? Não foi esse avião aí? E aí? O problema desse avião, por que nós nunca mais ouvimos falar nele? E é o que acontece com muitos e muitos projetos de aeronaves. Nós não ouvimos falar nele porque esse avião ele foi descontinuado. Porque depois vieram os aviões movidos a motor, né? Não a hélice, né? A turbo, tá bom? Então tá aí, ó. Podia ser, hein? Aí, ó. NACA, N-A-C-A, foi a instituição que precedeu a fundação da NASA. Tá bom? Essa panqueca voava, cara. Era a panqueca voadora. Era a panqueca voadora. Quem aqui, diga aqui no chat agora, seja sincero, quem conhecia esse avião? Motor a jato, isso, motor a jato aí depois. Quem isso lá serve? Não serviu, mas chegou a voar, cara, tá? Quem aqui conhecia esse avião? Quem aí conhecia esse avião? Aí não tem graça. É o que eu falei no começo. O que eu falei no começo? A melhor explicação, a explicação mais legal é tudo alienígena, cara. É tudo alienígena. Tá bom? É tudo alienígena. Eu conhecia, tem uma galera que conhecia ele, tá bom? O canal Aero já falou dele. É, lógico. Aí eu sei que vocês são também fãs do Aero e do Lito, né, cara? Aí também, quem... Eu vou perguntar um negócio desse pra vocês, é lógico que vocês já ouviram falar. Mas a história, então, é essa, tá? O Kenneth Arnold, em 1947, ele faz essa grande coisa, toma as manchetes dos Estados Unidos, tá? Ele deixou popular o nome disco voador, porque lá em 1878 realmente foi a primeira vez que apareceu, mas logicamente não ficou tão popular como em 1947, período pós-guerra, a gente já estava na guerra, tem um ponto importante aqui, tá? A gente já estava na Guerra Fria, beleza? A gente já estava na Guerra Fria e por conta disso, tá? Por conta disso, muitas coisas começaram a acontecer. Tá? Muitas coisas começaram a acontecer. Então, tem tudo isso aí que pode ter acontecido. Tá? Tudo isso aí fazia parte. Mas ficou famoso essa época aí. Tem coisa antes? Tem coisa antes, cara. Tá? Então, você pegar e tem coisa em 1912, 1922, tem coisa em 1930, né? Quando surge uma famosa série nos Estados Unidos chamada Amazing Stories. Quem aqui lembra do Amazing Stories? Ó, aqui na Argentina chamamos de platos ou platillos voladores. Aí sim, hein? Platillos voadores é demais. Eu não, eu lembro. Ah, vocês não lembram não, galera? Amazing Stories. Não lembra do Amazing? É legal pra caramba. Uma série de histórias aí. Ficou muito famosa. E aí, óbvio, né? Tinha muita história relacionada a discos voadores. Só que não foi só esse caso que aconteceu em 1947. Em 1947, acontece também o fatídico, famoso, glamuroso e talvez mais estudado, mais falado do mundo. Ele acontece em 1947, um mês depois do Kenneth Arnold. Kenneth Arnold é 24 de junho. Em 8 de julho de 1947,
na localidade de Roswell, nos Estados Unidos, cai alguma coisa. Coloca aí então, Cris, a imagem que eu estou te mandando. Em julho de 47, um mês depois do Kenneth Arnold ter visto os famosos discos voadores, em Roswell, no Novo México, cai alguma coisa do céu. Cai num rancho, tá? Caiu num rancho lá em Roswell, nos Estados Unidos, e ficou conhecido para sempre como o caso Roswell. Um dos casos mais famosos, mais intrigantes, mais falados, mais comentados, mais divulgados, mais polêmicos da história de toda a história ufológica. Por que que esse caso gera tanto problema? Pelo seguinte: o Walter Hunt, oficial de informação pública da RAF, ele emitiu o seguinte comunicado à imprensa. Tá aqui, ó. RAF captura Flying Saucer num rancho em Roswell, no Novo México. Essa aqui era a manchete do jornal. Essa manchete do jornal aqui, ela foi escrita por um cara da RAF. Tá? Por um cara da RAF. O que é RAF? Para quem não sabe o que é RAF. Esse é o incidente de Roswell. A RAF é a Roswell Army Airfield, o campo da Força Aérea de Roswell, porque ali em Roswell você tinha, né, uma base aérea. O comandante emitiu a seguinte nota à imprensa, afirmando que os militares haviam recuperado um disco voador perto de Roswell. Robert Porter, um engenheiro de voo que fazia parte da tripulação que carregou o que foi lhe dito ser um disco voador no voo, com destino lá ao lugar, ele descreveu o material embalado em papel de embrulho quando recebeu, como leve e não muito grande, para caber no porta-malas de um carro. Tá? Aí, qual é o problema todo, cara? O problema todo foi o seguinte. Ó, o comunicado à imprensa, quer que eu leia para vocês? Vou ler aqui o comunicado à imprensa de 8 de julho de 1947. Os muitos rumores sobre o disco voador se tornaram realidade ontem, quando o escritório de inteligência do Grupo de Bombas 509 da 8ª Força Aérea do Roswell Army Airfield teve a sorte de obter a posse de um disco por meio de cooperação de um dos fazendeiros locais e do gabinete do xerife do condado de Chaves. O objeto voador passou em um rancho perto de Roswell e em algum momento da semana passada, mas não tendo instalação telefônica, o fazendeiro armazenou o disco até o momento que conseguiu entrar em contato com o gabinete do xerife, que por sua vez notificou o major Jesse Marcel para ir para lá. Então, foi isso que aconteceu. Qual é o problema de Roswell? Que dias depois, eles vêm e falam que, na verdade, o que eles tinham recuperado era um balão meteorológico. Aí pronto, cara. Aí que começa toda a confusão da história de disco voador, de OVNI, de UFO, de UAP, entre o governo e qualquer pessoa, começa com o caso Roswell por causa disso. Então, o caso Roswell, ele é uma das coisas mais marcantes, impactantes, importantes que aconteceu com a ufologia no mundo inteiro, desde sempre, desde a sua criação. Entenderam? Porque, primeiro, capturaram um negócio e falaram que era disco voador. Depois vieram e falaram que era um balão meteorológico. E aí? Começaram a falar. Por que agora estão falando que é balão meteorológico? Por que eles não mantêm que é disco voador? Aí apareceu um meteorologista e tal. O que é que aconteceu em Roswell? Essa
é uma das grandes questões que a gente tem até hoje, tá? E até hoje essa questão é estudada. Tanto que, se você procurar no relatório do AARO, tá? O AARO soltou um relatório, e no relatório do AARO está lá sobre o caso Roswell, tá? Então, lá no AARO, você tem o caso Roswell, beleza? Para você ver como este caso ele é intrigante até hoje. E ele criou toda essa questão aí sobre o governo esconder as coisas de todo mundo. Por quê? Porque fica nessa, né? Porque fica nessa. Pô, o governo pegou e falou que era disco voador, o exército, no caso, né? A aeronáutica. Depois os caras vêm e falam que é balão meteorológico. Por que eles falaram que era disco voador primeiro? E aí começa. Aí você vai perguntar pra mim, eu vou falar o quê, cara? Eu, hein? Eu não tava lá. Então, é daí que começa toda essa história sobre discos voadores. Estou querendo achar aqui no relatório do AARO, espera só um pouquinho, galera. Que eles começam, né? O relatório do ARO, que é esse departamento que tem hoje nos Estados Unidos, ele começa aqui, ó, com os casos em 30 de que ele começa 30 de dezembro de 47 já, né? Era o projeto Saucer. É criado nos Estados Unidos o projeto Saucer, tá? Então vamos lá, ó. O projeto Saucer, ele investigou um dos primeiros e bem conhecidos avistamentos de OVNI na história, o do piloto Kenneth Arnold, de 23 de junho de 47, enquanto ele voava perto do Monte Rainier, em Washington, tá? Então essa aí é a primeira coisa que acontece. O projeto Saucer não encontrou nenhuma evidência de tecnologia extraterrestre, tá? Não encontrou nenhuma evidência de tecnologia extraterrestre. Eu estou querendo achar aqui aonde que ele fala do caso Roswell, porque ele falava do caso Roswell, cara. Oh, caramba, ele falava do caso Roswell sim, viu? Tem o Roswell Report, tá? Deixa eu ver se aqui no Roswell Report. Eles falam no caso Roswell também, tá? E agora, né? Para vocês verem como esse negócio do caso Roswell, ele é complicado até hoje. Agora saiu um documentário na Netflix que pela primeira vez na história eles falam onde teria caído a nave de Roswell. Eu não vou lembrar agora disso, mas depois eu trago para vocês num outro programa. Tá? Então, é aí, com esses dois eventos, em 1947, o avistamento do Kenneth Arnold e o caso Roswell, o incidente Roswell, é que começa, a gente pode dizer, começa a ufologia moderna. A ufologia moderna começa ali em 1947. E a partir daí, cara, a partir daí, o negócio vai ficar muito louco. Lembrando que nós estamos falando, né? Nós estamos falando do quê? De coisas, né? Que aconteceram no período de Guerra Fria, tá? No período de Guerra Fria. Então, 1947 dispara tudo isso. E aí, como eu falei, eu não vou ficar aqui falando de casos e casos, porque nós temos milhares, talvez milhões de casos para ser analisados. Só que a partir de 1947 é que começam a surgir vários avistamentos. E aí temos casos, temos as luzes de Fênix, que são famosas, as luzes de Los Angeles, que são famosas. Quem que entra nessa história toda também? Aí a cultura pop começa a entrar nessa história toda. Por quê? Porque aí nós temos Arquivo X, aí começa a ter os filmes, né? Aí tem Guerra dos Mundos, aí começa a ter filme, e aí começa a ter um monte de coisa que começa a acontecer e não para mais até hoje.